Bom dia, Instagram, bom dia. 8 em ponto é o nosso projeto, onde eu entro 8 horas da manhã ao vivo para responder perguntas sobre auriculoterapia, saúde, sobre negócio, profissão. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Rosimeire, Cláudia, Ivan. Muito bom, Daiane, Renata, Terezinha. Muito bom ter vocês aqui, viu? Bom dia, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom. Bom, o que é o Projeto 8 em Ponto, gente? Onde a gente responde perguntas sobre auriculoterapia, sobre consultório, sobre profissão. Então, se vocês quiserem entrar, alguém quiser entrar ao vivo comigo, coloca pra mim assim, ao vivo, só pra eu saber, e pode solicitar entrar ao vivo, tá bom? Vai ser um prazer conversar com vocês. Enquanto isso, enquanto o pessoal está entrando, esquentando, eu coloquei um box de pergunta e eu vou responder. Será que tá aqui ainda? Ah, não, tá mais. Depois eu vou ter que perguntar aqui, pegar essas perguntas. Tinha várias perguntas, eu respondi a grande maioria, mas depois eu aproveitei para dar uma olhada e vi que tinha mais. Ali a Natalina, prof, bom dia. Você acredita que tem 5 dias que descobri que não estava no grupo de membros? Bom dia, turma 16. Ah, não acredito, Natalina. Entrou em contato com o pessoal do suporte? Entra lá com eles e daí eles já te ajudam, tá? Elisonete, bom dia. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de falar, fazer, pra gente conversar sobre aurículo? Como é que vocês estão aí nessa pandemia? Todo mundo tranquilo? Fazendo aí uma meditação, respirando fundo, fazendo aurículo? Sabe que ontem, bom dia, prof, ó, turma 15, tem um bebê que vai tomar vacina. Eu posso fazer o cravo para aliviar a dor dele? Pode sim, minha querida, pode. Tadinho, né? A coxinha, normalmente na coxa eles ficam bem dolorido, né? O telefone de suporte, por favor. Ai, Ricardo, tá lá no primeiro módulo, eu não lembro. Pulmão para tabagista é bilateral? Ah, boa pergunta, Luísa. É sim, eu uso bilateral. Por quê? Porque o pulmão é bilateral, né? Até por sinal, foi uma pergunta que tava lá nos stories, perguntando como é que era. Era quando que se usava bilateral só de um lado. Não, usava bilateral só quando tinham órgãos duplos, mas não é só isso, tá, gente? A gente usa bilateral, por exemplo, quando eu tenho problemas nas minhas mãos e o problema é bilateral. Eu dei o exemplo no Stories de dor, mas dor, alergia, dermatite, por exemplo. Se eu tenho uma dermatite que pega as duas mãos, eu não vou colocar ponto da mão, direita e esquerda? Então, é nisso que eu tenho que pensar. Se eu, por exemplo, tenho dermatite ou psoríase nos cotovelos, digamos, e eu ponho direita e esquerda, por que pulmão eu coloco um só? Para pra pensar. Ah, Lúcia, esse fim de semana o cravo entrou em ação com meu pai. Você sabe que ontem eu tava com uma dor, é como se fizesse um trigger point aqui nas costas, né? É o lado que eu mais trabalho, é o lado direito. Mas eu tava com uma dor. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí eu peguei, tava trabalhando, eu não podia parar. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um urucum. Daí eu tenho, né? Botei urucum no esparadrapo, botei 4, porque a dor ela pega uma linha, assim, na lateral da coluna. E acho que é o romboide ali, ele pega bem lateral. E aí eu coloquei 4, assim, ó. Um do ladinho do outro, botei um micropore e coloquei. E coloquei um aqui em cima, ó. Não sei se vocês veem aqui. Bem no ponto da dor. Gente, mas impressionante. Deu 5 minutos. De repente, sabe quando você sente aqui essa região leve? Fui ver, daí que eu lembrei. Falei, olha, muito legal, né? Que bom a gente ter
ideias. Que bom a gente ter esse conhecimento para a gente poder se ajudar e não precisar tomar nenhum medicamento. Antigamente, o que eu faria? Entraria com Dorflex. Antigamente eu usava muito Dorflex. Graças a Deus me libertei. Bom dia, bom dia. Tenho várias, mas vou assistir as aulas primeiro, Sandra. Isso mesmo, Sandra. Muito bom. Olha lá. O ponto da imunidade pode ser feito a qualquer momento, mesmo depois de iniciado os sintomas da Covid-19 ou qualquer outro? Renata, com certeza. Se eu tenho, pensa comigo, tô numa gripe, começou a gripe. Se o meu sistema imunológico se recupera, se reforça nesse momento de gripe, a minha gripe vai ser mais leve, mais suave. Se meu sistema imunológico não tem forças de reação, o que vai acontecer? Ele vai acabar, a gripe acaba me derrubando, me deixando de cama, me deixando mal, demora mais tempo para passar, entendeu? Então é importante sim, tá? É importante a gente iniciar o quanto antes. Não importa se é Covid-19 ou não. Nesse momento, nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico em alta. Ou pelo menos equilibrado, eu digo, né? Equilibrado. Equilibrado é a palavra. Se você tem um sistema imunológico equilibrado, o que acontece? É como se o meu exército interno tem um reforço. E aí ele vai lutar com muito mais condições, né? Contra o vírus, tá? Ricardo, relaxamento muscular também posso pensar assim? Não entendi a pergunta, Ricardo. Mas o relaxamento muscular, por exemplo, ele é excelente para dores. Então, posso pôr para aliviar uma dor? Posso. Ele vai fazer. Só que a única coisa é que ele vai relaxar a musculatura. O medo de usar ele, assim, indiscriminadamente relaxar a musculatura demais, tá? Então, vamos dizer, eu sou um atleta. O que eu preciso no momento de uma maratona? O que eu preciso no momento de uma competição? De tônus muscular. Então, eu não uso, por exemplo, relaxamento muscular num atleta. Isso eu tenho que ter consciência, tá? Amei a live da senhora... Da senhora não, você, Natalina, Cristina, vocês são 100% energia, quantas possibilidades vocês passaram. E essa live tá disponível lá no YouTube, então quem quiser ir assistir, vai lá. E é legal, o tema às vezes pode ser que nem foi tão atrativo assim para a grande maioria, mas o interessante é você ter a visão de alguém que executa. Ela executa, a profissão dela é cirurgiã dentista, periodontia, cuida da gengiva, osso, mas faz cirurgias. Mas você vê uma profissional usando a auriculoterapia e tendo resultados com isso é fantástico, né? Iras, fiz o cravo no marido, no joelho, com gota, e agora São Tomé acreditou. Depois de 2 dias, acabou. Olha, que legal, hein, Iras? Irene Cecília. Que legal, hein? Você vê uma dica simples que aliviou a dor, aliviou o incômodo, né? Diminuímos medicamento. Olha quantas pessoas iam tomar medicamento para dor aí e a gente conseguiu, né? Alice, não consegui comprar o livro de protocolos. Como eu faço? Entra na minha página, Alice. liranesuliano.com.br, tá? Vai lá, Adriana. Ó, se o órgão não for, deve ser, né? Escolha a orelha dominante. Eu escolho a minha abordagem, a maneira que eu ensino os meus alunos, sim. A gente usa a orelha dominante, tá? Agora depende de como você aprendeu. Ontem alguém, acho que eu coloquei isso também no Stories, falou que usa o lado direito para mulheres e o lado esquerdo para homens.
Isso é algo que a gente aprende na acupuntura, por exemplo. Alguns professores, não são todos, defendem a questão do lado direito. A gente começa, por exemplo, mulher. Quando eu vou atender uma mulher e eu fiz a minha programação de pontos, eu inicio pelo lado direito. E quando é homem, eu inicio pelo esquerdo. Mas assim, o que a gente viu? Mesmo na China, gente, mesmo na China, isso não é mais seguido. Isso não, pelo menos nos ambulatórios que a gente foi, ninguém faz assim, tá? Ninguém tem mais... Ninguém pensa do lado direito para mulher e lado esquerdo para homem, até porque isso não tem uma comprovação, isso não tem um porquê de ser. Já quando você observa, por exemplo, determinadas regras muitas vezes, que às vezes a gente coloca e não tem um porquê. Se você fizer a acupuntura no paciente, vai melhorar, independente se ele for do lado direito ou esquerdo, vai melhorar. E daí o que as pessoas fizeram? Já que na acupuntura era assim, eles começaram a levar isso para aurículo, que nem a história de sedar e tonificar. Se você fizer para equilibrar, vai dar resultado, vai melhorar, o paciente vai ficar bom, entendeu? Independente de você usar sedar ou tonificar. Estava com dor na lombar, coloquei 3 pontos principais e lombar, passou em minutos, ficou até amortecido, impressionante, comprovando o efeito, Luiz. Para quem ainda tem dúvidas, Luísa, isso é ótimo, né? Mas assim, a auriculoterapia, a vantagem dela é ser algo de resultado, né? Tô em dúvida entre fazer naturologia ou odontologia. Nossa, mãe Isadora, que dúvida completamente oposta. Ainda bem que não é direito e odontologia. Difícil, hein? Difícil, é uma dúvida cruel. É porque são áreas diferentes, tá? Áreas diferentes. Mas não é área da saúde? É área da saúde, mas é como se você falasse assim, não sei se eu vou fazer odontologia ou nutrição, odontologia ou fisioterapia, odontologia ou medicina, ou medicina, enfermagem e medicina. Então, difícil, né? Você se libertou e nos libertou do Dorflex. Ai, que legal. Vicente, fiz cravo na cervical na minha filha e deu super certo. Que coisa, né, gente? Meu netinho tem 10 meses, muita dor no netinho que tá nascendo, tive que dar paracetamol. Posso? Eneida, não precisa, Eneida, não dê. Quer ver o que você pode fazer? Esse eu aprendi também por causa dos meninos, né, dos meus filhos. Peguei uma fraldinha. Você pode fazer, por exemplo, o sistema nervoso central nele e o pontinho do dentinho que é aqui embaixo. Dá pra você fazer isso também, tá? Você já vai aliviar. Mas dá pra você também pegar um paninho, aquelas toalhinhas que a gente usa pra secar a boquinha do bebê, sabe? Bem molinha, bem fofinha. Faz um chá de camomila e põe ela no freezer. Aí ela vai ficar bem congelada. Você pode dar pra ele, ele morde aquilo. Tá? Isso também é uma maneira de você aliviar aquela dor, de analgesiar. Mordedores também, tá? Mas ele não vai lembrar que ele estava com dor, tá? Na verdade, a gente acha que está com dor, mas é uma irritação normal de alguém que está nascendo um dentinho, né? Então relaxa, não fica dando remédio à torta direito não, hein? Prof, tinha 50 sugestões, entrei, estudei algumas, quando entrei novamente não estava mais. Não entendi, Dircim. Bom dia. Eneida, posso usar o cravo? Como é que você vai usar? Entende? Vamos usar, a não ser que você use, por exemplo, você pode fazer... Eu não sei quantos meses você falou que ele tinha. Ou anos, né? Tem que ver isso, tá? Você pode põe uma sementinha na orelhinha dele, se você conhece a auriculoterapia, né? Eu não sei se você é auriculoterapeuta ou não. Aqui, gente, passa muita gente, eu não lembro de todo mundo. Se o paciente teve AVC, que acometeu paralisia do lado direito, é porque afetou o cérebro do lado esquerdo, né? Isso. Aí usa a orelha do lado paralisado ou oposta. Ângela pensa assim, no momento, qual é o lado que ele mais usa, que ele mais tem ativação, tá?
Então, por exemplo, se eu sei que eu sou destra, eu escrevo com a direita, eu tenho essa força com a direita, eu vou usar a orelha direita. Se eu escrevo com a esquerda, eu vou usar a esquerda. Agora, se eu tô na dúvida, Lirane, não sei, por exemplo, não sei como fazer, eu testaria. Alguém me mandou uma pergunta assim, que parece que a pessoa sofreu um acidente de carro, ela perdeu a força naquela mão, ficou paralisada, e daí depois, aí ela acabou desenvolvendo o outro lado, né? E aí começou a usar aquela outra mão. Depois voltou a mexer a mão direita e daí ele acabou ficando na esquerda. Aí é uma questão de teste, tá, gente? Vocês vão ter que testar. A princípio, eu tentaria lado direito, mas se eu não tiver resposta, se eu não tiver resultado, eu vou pro lado esquerdo, tá? Então isso é importante vocês avaliarem. O paciente muitas vezes vai chegar para você dando esse feedback. Nossa, quando você fez na outra orelha, o meu resultado foi melhor, eu tive mais resposta. Você vai observar também, faz uma escala. Gente, ó, vou dizer uma coisa bem séria para vocês. A anamnese de vocês é importante. Vocês têm que saber como o paciente reage de uma consulta para outra. Só nessa situação é que você vai saber se o que você está fazendo está dando resultado. Pode ser que no teu paciente, por ele ser por exemplo, um canhoto contrariado, alguma situação onde ele foi forçado a mexer mais com uma mão do que com outra, pode ser que aí o cérebro dele desenvolva diferente e estimule, dê respostas diferentes, tá? Então isso é importante você estar atento. Cachoeira, vamos lá. Lirane, para intestino preso de bebê, pode usar só intestino grosso ou tem que usar os 3 pontos principais? Quando é bebê, às vezes a orelhinha nem cabe todos esses pontos. Então eu uso às vezes o sistema nervoso central ou Sheyman e o ponto do intestino, tá? Só 2. Eu tento usar o menos possível, porque criança responde muito bem. Se não responder, aí eu tento acrescentar mais algum que me ajude no intestino, tá? Lembrando, cuida com o que tá dando de alimentação, observa bem. Às vezes a criança, a gente acha que ela precisa e ela não precisa, tá? Beber água é muito importante. O leite, se ela tá até 6 meses, gente, é só leite materno. Não dá nada, né? Nem água, não dá nada. Tem gente que vai 6 meses assim, e aqui em casa a gente fez isso, 6 meses as crianças só beberam leite materno. Então é importante. Depois o pediatra introduz, né, alguns alimentos e aí você vai introduzindo. Agora, a última coisa que você deve introduzir para o bebê, para a criança em si, é o açúcar. A criança não tem paladar, ela não sente ela não tem o paladar pro açúcar, entendeu? Então, quem desperta isso nela é você. A mãe é responsável, o pai, a avó, o vô. Então, a gente que induz a criança. Aqui em casa, por exemplo, o Matheus, que era o mais velho, que foi o primeiro, ele foi comer um doce mesmo, ele tinha tinha 4 anos de idade. 4 anos, até 4 anos a gente conseguiu segurar. Aí foi uma Páscoa, acabou com a minha, com a minha alegria do açúcar aqui. Mas até 4 anos a gente segurou. Então, isso é uma maneira de você depende de você. Eles não precisam de refrigerante, não precisam de açúcar. Então, cuida, não coloca para eles vão ter uma vida inteira depois para acabar comendo. Quanto mais você conseguir segurar a exposição para ele de açúcar, melhor, tá? Coitadinho, você está fazendo um mal ao apresentar o açúcar. Você está fazendo um mal pro seu filho a hora que você apresenta o refrigerante para ele. Ele não deveria nem conhecer, na verdade. Professora, estou atendendo um bebê. Ai, que lindo. Coloquei só sistema nervoso central e sono. Posso acrescentar para equilibrar a imunidade do bebê? Pode sim, Elza. Que legal, hein? Glaucia, aurículo. Prof, meu marido tem rinite, coloquei os 3 pontos, pulmão, nariz, alergia, tosse e ele não melhora. Ó, primeiro, rinite, se é só a rinite eu não colocaria pulmão a princípio, ele não precisa.
Mas eu colocaria um anti-inflamatório aí, tá? Um anti-inflamatório. Acho que faltou. Além da alergia, eu colocaria adrenal, tá? E não colocaria pulmão, porque a rinite, ela pega as vias aéreas superiores, ela não vai pro pulmão, a não ser que ele esteja um quadro também de bronquite, tá? Ó, tenho colocado ponto imunológico em todos os meus pacientes nesse momento que estamos vivendo. Perfeito. Quero que você lembre, já que você está atendendo pacientes, de você se cuidar, porque o terapeuta é um agente contaminador. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É muito mais chance de você se contaminar e começar a contaminar os outros do que eles te contaminarem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Lembre sempre, lavar as mãos é lavar as mãos, gente. Acho que eu vou fazer um stories para ensinar vocês a lavarem mão. Bota lá no Google como lavar a mão corretamente. Deve ter, com certeza vai ter, ó. Você tem que passar entre os dedos, tá, gente? Lembra, ó. E fazer assim também, ó. Pega aqui, faz isso aqui, aí faz isso aqui. O polegar, você lava ele separado, tá? Ó, você faz isso aqui, tanto um quanto o outro. O lavar as mãos para um profissional da área de saúde é completamente diferente. E essa é algo que deveria ser passado. Você não pode lavar simplesmente a mão. Você sabe que quando eu estava gestante, a gente fez um trabalho, não um trabalho, mas era tipo um curso para gestante. E aí lá eles fizeram uma brincadeira, pegaram algumas mães e fecharam os olhos e deram tinta nas mãos, tá? E daí ela tinha que passar da melhor maneira possível. E elas ficaram lá, até a hora que elas acharam que tinha passado em tudo. E lá, fazendo de conta que estava lavando as mãos. Quando elas tiraram as vendas, vários tinham espaço sem tinta. Quer dizer que ali não passou o sabonete, tá? Ali não lavou. Então, por isso é tão importante a gente lavar a mão, pegar o polegar separado e entre os dedos, tá? Entre os dedos. Passa pela frente assim, ó. E passa aqui e aqui o máximo, ó, tá? Então, é importante. As unhas. Reforça o sistema imunológico. Ela tem 6 meses. O pecado, pequenininha, tem que cuidar. Mas assim, menos é mais, tá? Não enche de pontos. Não precisa. Ricardo, o relaxamento muscular só na orelha dominante já vai aliviar. O que a gente orienta a fazer nas duas orelhas, principalmente, são órgãos e membros, tá? Então, membros que são duplos, mas, por exemplo, eu tenho dor, eu tenho inflamação, eu tenho alergia, eu tenho psoríase, tudo que você imaginar, uma queimadura, uma ferida, tá? Se eu tenho do meu lado esquerdo, eu tenho que pensar em pôr ponto do lado esquerdo. Pontos sistêmicos, eu penso na minha orelha dominante, porque ele vai liberar no meu corpo todo, é como uma analgesia, um neurotransmissor. Ele envolve o meu cérebro. E aí ele acaba desencadeando no corpo todo, tá? É como a gente toma, por exemplo, vamos falar assim, ó. Eu vou fazer uma cirurgia de siso, vou tirar um dente, e aí eu tomo um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório é o mesmo anti-inflamatório. Eu vou tomar e vai pegar meu corpo todo, tá? Então é assim que a gente pensa na aurículo. Daí quando eu ponho um ponto como relaxamento muscular, vou pegar o meu corpo todo. Quais pontos, por favor? Não quero dar remédio. Eneida. Ah, legal, Eneida. Põe analgesia ou mesmo dentinhos. Eu acho que só o sistema nervoso central e o pontinho do dentinho aqui já vai ser ótimo para ele, tá? Esse do chazinho de camomila é bom. 6 meses, isso daí só... Não, 6 meses é outro. Não tem que ver só se tá liberado para fazer chazinho. Se tiver, chá de camomila ajuda bastante, tá? Já comecei o dia colocando cristais na orelha. Coloco protocolo de acne. Que legal. Foi uma live ótima. Que bom que você gostou, que ótimo. No começo eu fiquei preocupada, achando que o pessoal não ia gostar muito do assunto, mas depois, a vivência clínica, gente, acho que isso é muito legal, né? Muito legal. Eu vou fazer o seguinte, no final dessa live, eu vou botar um print dela lá na página, lá no meu feed na bio,
Depois eu queria que vocês comentassem lá pra mim. Não adianta comentar aqui, tá? Eu quero que vocês comentem lá. Eu quero que vocês me deem sugestão do que vocês gostariam de ouvir em live, tá? Em live. Que daí eu aprofundo mais o assunto. Ó, paciente tabagista com sintomas depressivos e insônia. Quanto tempo em média de tratamento? Grave. Ele tem problemas graves, tá, Luísa? Ó, insônia é grave. Depressão, mais ainda. São 3 problemas crônicos. Ah, com certeza. Então, vai bastante tempo, com certeza. Aí que você já tem a noção de que é algo que vai levar tempo, sabe? E aí você também, a maneira de você chegar para ele, a postura de você chegar para o paciente e falar, olha, você tem que ver que você tem, ó, você tá com insônia, depressão, fumante. Há quantos anos você é fumante? Ele vai te dar. Quantos anos você tá depressivo? Ou quanto tempo você tá depressivo? Ele vai dizer. Há quanto tempo você tá com insônia? Ele vai dizer. Então você fala, olha, veja bem, olha quanto tempo. Nossa, você tá vendo que essa situação não está mudando. Você já buscou tratamento para isso? Ah, já. E não tive resposta. Quer dizer, olha quanto tempo você tá com problema, tá buscando solução e não consegue. Vamos dar um basta nisso? Vamos acabar com essa folia? Sabe? Acho que tem que fazer tem que confrontar, sabe? Tem que confrontar. Você tem que estar disposto a deixar os hábitos que te adoeceram. Lembre, você está adoecendo por você mesmo. Você tem que estar disposto a largar esses hábitos. Isso é fundamental. Veriana. Como é? Cravo pra dor? Ai, velho, olha só. Não viu, né, velhinha, a live. Mas não tem problema, velho. A gente tá usando, eu ensinei o pessoal a pôr um pontinho de cravo. Cravo de cozinha mesmo. Pega o cabinho dele, põe no micropore e põe no ponto de dor, tá? Explicação de utilização dos cravos que prometeu na sexta no Stories, não consegui acessar, me ajuda, quero assistir. Mas eu coloquei, hein, Tati? Eu coloquei lá, todo mundo viu. Ó, no mínimo, tá? Mas assim, ó, Tati, hoje à noite, hoje à tarde, né? Hoje às 5 a gente tem um grupo de elite, qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, eu te respondo lá também. Mas assim, você pega um microporo, ó, mais ou menos, olha aqui, ó, tá vendo? Eu botei aqui, ó, eu tava com dor aqui na parte do trapézio, e daí eu pego, coloco ali tipo um cabinho do cravo, tá? Porque alguns pontos divergem bastante nos mapas. Duda, verdade, tem muito ponto que diverge, e esse é um grande mistério ainda pra mim, tá? O que eu posso te dizer assim, ó, eu não gosto de falar de como os outros fazem. O que eu posso te dizer é que do jeito que eu faço, eu tenho resultado. E os meus alunos também. Então, eu não troco. Entende? O que eu faço? Às vezes, por exemplo, quer ver um exemplo? O ponto da neurastenia. É um ponto que era aqui nessa região. Mas vários mapas têm diferença, tá? Porque eu fiz uma leitura de vários mapas. E eles têm diferença desse ponto aqui da neurastenia. Aí eu fui na francesa. Na francesa, ele tem uma região chamada agressividade. Aí a gente pegou o ponto mais que combinasse mais com vários mapas da neurastenia e várias publicações da francesa. Avaliamos ali, medimos. Esse aqui provavelmente é o ponto que dá mais resultado. E aí fizemos uma pesquisa com os alunos. 2 alunas, a doutora Ângela Perini e a doutora Luísa, e elas pegaram grupos de pessoas, foram 13 pessoas, fizeram 2 grupos. Então, um grupo, elas colocaram os 3 pontos principais que a gente sempre usa, e o ponto da alegria, e outro eles colocaram os 3 pontos principais e o ponto do nariz, que não tem nada a ver, né? E aí a gente mensurou no SF36, que é um questionário validado para qualidade de vida. Ele tem validade internacional. E aí a gente aplicou. E aí vimos que esse ponto aqui, ele dá disposição, ele dá equilíbrio mental, até tem várias características dele que ele deu muito resultado.
tá? Eu mostro isso também, tem um vídeo meu lá no YouTube, eu mostro até o gráfico que as meninas fizeram. Então foi excelente o resultado, sabe? Quando você vê um resultado desse, aí a gente incluiu ele no Atlas de auriculoterapia. O ponto do sono, por exemplo, é um ponto que é usado na francesa, mas a gente também pegou esse ponto, testou com pacientes aqui, fizemos um trabalho, TCC também, um trabalho simples, mas mostrou que esse ponto foi realmente eficaz. Então a gente incorporou, tá? E não se chega num consenso muitas vezes, então não adianta, não vai conseguir unificar. Eu acho que o que a gente tem que fazer é testar, mas o importante é o resultado no final de tudo, né? O paciente está entrando no climatério, sente cólicas fortíssimas e não quer fazer uso de hormônio. Quais pontos posso pegar? Vanusa, o que você vai ter que pensar é: estuda essa mulher e pensa quais os pontos que liberariam esses hormônios, quais os pontos que equilibram esses hormônios, tá? Acho que é assim que você teria que pensar. Quando você pensa nesse sentido, aí você começa, opa, olha que interessante, o ovário é o principal responsável para equilíbrio hormonal na mulher. Ah, ovário, então ovário não pode faltar, entende? E aí você começa a trabalhar. Ah, ela tá com cólicas. Cólicas quando está para vir a menstruação? Opa, então é uma cólica uterina. Então eu tenho que pôr útero, né? Então aí você vai montando, sabe? É que depende muito de como você conduz, como você conduziu, por exemplo, conduz a auriculoterapia que você aprendeu. A Raquel, prof, qual mesmo o sobrenome do professor Marcelo de Souza? A Aline já coloca aqui embaixo. Tati, coloca a explicação dos cravos no Stories. Na sexta não estava dando acesso para assistir. Ok, gente, eu vou colocar de novo então hoje, tá bom? Foi assim que já aprendi. Você é ótima, ainda vou fazer curso com você. Obrigada, Eneida. Fiz ontem na minha netinha para o dentinho que está nascendo. Olha aí, ó, que legal. Eu amo a auriculoterapia, pessoal. Confunde yin yang e aurículo da medicina chinesa é diferente da aurículo neurofisiológico. Isso aí. Na aurículo neurofisiológica, que é como a gente ensina, defende, a gente aborda a questão fisiológica mesmo, né? E o que está acontecendo de distúrbios. Então, há uma diferença, tá, gente? Há uma diferença. O Yin e o Yang, por exemplo, os 5 elementos, os 8 princípios, isso eu uso muito mais na acupuntura, não na auriculoterapia. Então, aí tem uma grande diferença e por isso que às vezes, quando a gente fala da auriculoterapia, algumas pessoas não entendem ou pega no meio a situação. Por isso eu tenho que falar. Eu não posso passar um passo a passo, um ponto a ponto, porque isso aí teria que fazer um curso mais completo. Agora, eu posso dizer aquilo que não pode faltar, tá? O que não pode faltar, na minha visão, eu falo. Raquel, faltam 4 horas para terminar. Que legal, hein? Parabéns. Lirane, eu estava com cólica menstrual, fiz autoaplicação, a dor passou, como se eu tivesse apertado um botão para desligar. Priscila, que ótimos resultados você está tendo, né, Priscila? Que ótimo. Coloca novamente, tá? Muito obrigada. Existe alguma situação em que seja recomendado usar mais um ponto de imunidade ao mesmo tempo? Ótima pergunta, Cláudia. Quando eu tenho, por exemplo, um paciente com Covid-19, eu usaria tudo que eu tenho. Eu não posso perder essa batalha. Entende o que eu quero dizer? Quando eu tenho um paciente aidético, quando eu tenho um paciente oncológico que está lutando para aumentar a imunidade dele ou equilibrar a imunidade dele, porque a imunidade dele baixa muito, por isso que eles têm que tomar muito cuidado para não se contaminarem, eu usaria, entendeu, Cláudia? Eu entro com tudo. É que nem um paciente que está sofrendo de muita dor. Eu tô falando de muita dor, tá, gente? Eu não tô falando de uma dorzinha que nem a minha que incomodou um pouquinho, não. Tô falando daquele paciente que tá sofrendo com isso. Aí opa! Então a gente tem que pensar muito onde a gente intensifica
a auriculoterapia, os pontos de auriculoterapia, tá? A Eneida, a netinha tem 10 meses, 10 meses já tá, né? Tomando água, comendo frutinha, então 10 meses já dá pra tomar um chazinho. Acho que chá de camomila ia ajudar bastante, tá? É coisinha pra mexer na boca, aqueles mordedor também. Meu filho está com a língua hipersensível, não é afta, mas está bem vermelha na ponta até o meio. Já peguei pontos de aurículo, analgesia adrenal, língua, palato, mas não melhorou. Elaine, busca ver se ele tá com algum ponto ou alguma irregularidade no dente. Por exemplo, às vezes fica uma ponta mais aguda do dente em cima ou quebrou um pedacinho e aí fica passando a língua o tempo todo. Na boca, tudo que é pequenininho, a língua intensifica. Para ele parece tudo muito grande. Pode ser isso, vale a pena investigar. Qualquer alteração na boca, não sei quantos anos tem, mas às vezes um quebrado, uma lasca, a língua fica passando ali e você fere. Algo que ele comeu, que possa ter queimado a língua, tá? E também verifica na língua se tem tipo uns caminhos assim, ó. Além do vermelho, se tem como se fosse um mapa. Pode ser língua geográfica também, tá? Então, são situações que podem ser. Angelita, perdi a explicação do cravo. Pode repetir, por favor? Posso. O cravo, a gente pega o cabinho e põe nos pontos de dor. Eu vou fazer assim, Angelita, como tem mais de uma pessoa pedindo, eu vou colocar lá no Stories hoje como é que eu fiz, tá bom? Só pra você acompanhar. Bom dia. Ela é destra, o mesmo paralisado. Eu apostaria, eu tentaria, pego o que eu tenho mais de habilidade e colocaria na orelha, do lado que eu tenho mais habilidade. E daí eu testo, tá? Ó, também perdi a explicação do cravo. Pô, o cravo vai ficar famoso, né? Fiz um curso há tempos na área e estou me ressurgindo. Quero com você renovar. Que legal, Eneida. Seja muito bem-vinda. Já se inscreveu no workshop? Por sinal, gente, o workshop de auriculoterapia de sucesso vai começar segunda-feira. Nós vamos fazer uma imersão, uma formação na auriculoterapia, um aprofundamento na técnica. Então vai ser o workshop de auriculoterapia, mas nós vamos intensificar tudo isso, hein? Então convido vocês a estarem se inscrevendo para o workshop de auriculoterapia de sucesso. Começa segunda-feira, dia 11. Então não deixe de se inscrever. O link para inscrição tá lá na minha bio. E hoje eu vou botar no Stories também, tá bom? Terezinha, vou explicar. Faz uma live sobre transplantados. Gisele. Gisele adora, né, esse assunto. Só porque o marido né, Gisele? Tranquilo, eu sei, tô brincando. Eu vou deixar assim, eu vou printar essa tela, vou colocar lá, vou pedir o insight da live de hoje. Peço que todo mundo vá lá, me manda uma sugestão, fala o que foi o insight de hoje. Coloca para eu saber que a gente está no caminho certo e me dá uma sugestão do que vocês gostariam de ouvir de live. Paciente que teve AVC e o lado comprometido foi o lado direito. O lado que foi comprometido... O lado que foi comprometido foi o lado esquerdo do cérebro. Que lado melhor eu uso o aurículo? Você vai ter que testar, tá? Falei sobre isso no começo dessa live hoje, mas assim... Eu testaria ainda o lado dominante dele, aquele que no momento ele tá com mais habilidade. E aí testaria. Se der resultado, ótimo. Se não der resultado, eu mudo o lado. Paralisia facial em criança. Tem dicas de pontos além dos 3 necessários? Boca, olho, encéfalo, Rogéria. Encéfalo, tá? Pensaria em encéfalo. Pontos cerebrais, pontos neurológicos. Quanto antes, né, ela sair desse problema, melhor. Tem que investigar o que causou, tá? Quando o paciente vem com os exames, tipo hemograma, mas você não sabe interpretar. Se você não sabe, eu não finjo. Eu olho e eu ponho na mesa e pergunto pro paciente:
qual o sintoma? O que você está sentindo? O que o seu médico falou a respeito? E assim eu vou conduzindo, entendeu? Eu vou conduzindo porque o que importa para mim não é a leitura do exame, e sim o que ela já está ouvindo do médico, por exemplo. Se eu não tenho essa habilidade, se eu tenho, se eu conheço, ótimo, mas se eu não tenho, eu não digo que tenho. Mas eu também não digo que não. Ah, eu não sei ler esse exame. Eu olho, ponho na mesa, falo assim, tá, e quais os sintomas, o que você tá sentindo? O que o seu médico falou a respeito? O que ele mandou você tomar de medicamento? O que ele mandou você fazer? Sabe? E aí eu vou seguindo. Acho que isso é fundamental. Você não é obrigado a saber, tá? Mas se você chegar para ele e dizer assim, isso aqui eu não sei, ele pode desacreditar de você. Mas é importante você conduzir essa maneira de falar. Às vezes é a maneira, gente. Não se deprecie, tá? Sobre o AVC, você disse para testar. Qual o intervalo de tempo entre lados? Faz uma sessão, o paciente percebe uma diferença ou não, faz 2 sessões. Fez 2 sessões, não teve resposta nenhuma ou muito diminuída, eu testo o outro lado, tá? Virane, existem pontos para desenvolver na escola inteligência, concentração e memória? Existe sim, Iraci. Pacientes com síndrome do pânico, o que você indica tratar? Eu posso te dizer, Simiro, que não pode faltar, tá? O que não pode faltar num caso de síndrome do pânico é o ponto do psiquismo. Esse paciente tem que ter mais calma. Ele evoluiu da onde? Ele partiu da onde? Então, investiga também a parte de alimentação, de neuroalimentação, que eu acho que é importante. Então, pensa aí, síndrome do pânico, o que fez ele desencadear a síndrome do pânico, né? Então, ansiedade, normalmente a ansiedade é a base. Então, pensa nela também, tá? Bom dia, fibromialgia com dor na lombar cervical, lado esquerdo e insônia. Olha isso, hein? A insônia, gente, é algo grave. Por quê? Porque quando eu durmo bem, eu libero neurotransmissores que equilibram os meus quadros de dor. Então, olha a importância de você dormir bem. Tem gente que não sabe mais o que começa primeiro, a insônia ou a dor. Então, fazer a pessoa ter uma boa noite de sono é excelente, tá? Eu apostaria na insônia primeiro e, claro, trabalharia junto a alguns pontos de dor. Mas investiga os hábitos dessa pessoa, investiga por que ela tá fazendo isso, né? É importante. Pontos da imunidade eu cuidaria, principalmente os transplantados, viu? Transplantado eu não usaria. Nilce, um ponto da imunidade fácil da gente achar é aqui, ó, é o ápice do antitrago, tá? Na minha bio, no feed, ali onde eu posto os vídeos, onde eu posto foto, tem esse ponto. Entra lá, dá uma olhada. Olha só, o Ivan. No Senac, nós tivemos uma aula só para aprender a lavar as mãos. Pra vocês terem noção da importância de lavar as mãos, tá, gente? Gente, chegamos no nosso limite. Eu quero agradecer a presença de vocês. Não deixe de se inscrever para o workshop. O link tá lá na bio. Vai lá, se inscreve, porque dia 11 começa uma imersão em auriculoterapia. Vamos fazer e acontecer. E eu conto com você, tá bom? Vou deixar um post lá na bio também, lá no feed de notícias. Vou pedir o seu insight e o comentário para me dar uma sugestão aí do que vocês gostariam de ver em lives, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Até mais. Tchau, tchau.